Olá! Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer o ponto de crochê fantasia 13. Nós chamamos de ponto fantasia 13 porque nós já ensinamos outros pontos fantasia no site, então esse aqui é o número 13. Com um efeito super legal, como se fossem umas ondas no trabalho, e você pode utilizar várias cores ou fazer cada gominho de uma cor, então vai da sua preferência. Os materiais que nós utilizamos para fazer esta amostra do ponto fantasia 13 foram os fios Barroco Max Color. Nós utilizamos a cor clarinha, é a cor 7389, e a cor vermelha é a cor 3501. Ele pode ser feito com qualquer fio de qualquer espessura. E com esses fios, nós trabalhamos com agulha 4 milímetros. Se você trocar o fio, você vai utilizar a agulha correspondente. Então vamos começar a crochetar a nossa amostra do ponto fantasia 13? Você vai iniciar a sua amostra fazendo 38 correntes. Então você vai fazer a laçada inicial e as 38 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai ficando assim. Feitas as 38 correntes, agora você vai pular 2 correntes a contar da agulha e na seguinte você vai fazer um ponto baixo. Então você já tem 2 pontos baixos, um que são aquelas 2 correntes que você pulou e este que você acabou de fazer. E o terceiro ponto baixo na corrente seguinte. Então são 3 pontos baixos para começar nessa carreira. Agora, você vai fazer na corrente seguinte um meio ponto alto. E um grupo de 5 pontos altos agora nas 5 correntes seguintes. Então, um ponto alto para cada corrente. 1, 2, 3, 4... e 5. Agora, para intercalar com o grupo de pontos baixos a seguir, você vai fazer um meio ponto alto. E agora, um grupo de 5 pontos baixos, um para cada corrente de base. 1, 2, 3, 4 e 5. Para intercalar novamente com o grupo de pontos altos, você vai fazer o meio ponto alto para dividir. E agora o grupo de 5 pontos altos. Sempre um ponto alto para cada corrente da sua base. 2, 3, 4, 5. Um meio ponto alto. E agora o grupo de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, para passar para o grupo de pontos altos, você faz um meio ponto alto. E agora, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Um meio ponto alto, sempre tem um meio ponto alto do lado de cada grupo de 5 pontos, seja de ponto baixo ou de ponto alto. Feito o meio ponto alto, você vai finalizar a carreira com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Então, essa é a primeira carreira. Veja que nós começamos e terminamos com 3 pontos baixos. Por quê? Porque esses 3 pontos, eles servem para intercalar. A cada gominho, a gente começa de uma forma. Numa vez com 3 pontos baixos, na outra com 3 pontos altos. Como nós vamos trabalhar com 2 cores aqui nesse ponto, a gente quer trabalhar todo pelo direito, então nós vamos arrematar aqui essa cor. E nós vamos fazer o que agora? Pegar a outra cor, para dar um efeito bem legal nessa trama. E ainda pelo direito,
nós vamos fazer agora uma carreira de pontos baixos. Então, lembrando, você tem que ter a mesma quantidade de pontos nessa próxima carreira. Aqui, nós fizemos 38 correntes, deu 37 pontos. Então, agora você vai trabalhar aqui os pontos baixos e tem que dar 37 pontos também. Então, você vai puxar o fio aqui para o lado direito, fazer uma corrente e ali naquele mesmo ponto ainda você faz o primeiro ponto baixo. E agora você vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto da sua base. Já pode ir escondendo aquele fio do início junto. Ó. Um ponto baixo para cada ponto da base. Então, são 37 pontos. Vai ficando assim. Trabalhada essa carreira com o fio clarinho, não, ela vai ficar dessa forma. Aqui nós vamos arrematar na lateral. Aqui aquele fio que a gente escondeu, a gente já pode cortar. Agora, a gente vai retomar o nosso fio vermelho. Só que agora, nós vamos começar de uma forma diferente. Como nós mencionamos, nós temos que desencontrar os pontos. Então, aqui no primeiro ponto baixo, você vai puxar o fio vermelho, vai fazer 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto. Vai escondendo aquele fio do início e mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base seguinte. Como nós começamos com os pontos altos, a gente vai fazer agora um meio ponto alto, porque a seguir nós temos 5 pontos baixos. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, um meio ponto alto e vamos fazer um grupo de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, um meio ponto alto e agora a gente intercala com o grupinho de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Um meio ponto alto e agora o grupo de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Um meio ponto alto e agora o grupo de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Um meio ponto alto. E agora, você tem que terminar com os 3 pontos altos, como você iniciou a carreira. 1, 2, 3. Veja como vai ficando. Vai formando aquelas ondinhas, ó, características desse ponto. Então, agora aqui a gente vai arrematar. E vamos trabalhar a próxima carreira em pontos baixos com aquela cor clarinha. Então, esse fio aqui do início que a gente escondeu, a gente já pode cortar. Agora, nós vamos pegar o fio mais clarinho e fazer outra carreira de pontos baixos. Então, o que muda? Os pontos baixos, aqui quando é só pontos baixos na carreira, não muda nada, é um ponto para cada ponto. Só muda na parte dos gominhos, onde uma carreira você começa com 3 pontos baixos e depois vai intercalando com os grupos de 5 pontos, uma vez 5 pontos altos, uma vez 5 pontos baixos. Quando você for trabalhar o próximo gominho na cor vermelha, ele começa com 3 pontos altos. Para essa parte que ficou alta na carreira anterior, ficar baixa nessa parte e ir formando as ondinhas. Então, agora aqui, contando 1, 2 na terceira corrente do primeiro ponto alto, nós vamos emendar o fio, puxando uma laçada para o direito, fazendo
uma corrente e um ponto baixo naquele mesmo ponto. Você já vai escondendo esse fio do início e vai fazendo um ponto baixo para cada ponto da sua base. Ó, apesar de ele ser trabalhado este ponto com bastante pontos baixos, ele rende bastante, dependendo do fio que você vai utilizar. Ele é bem rápido de ser feito. Então, agora você vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base. À medida que você vai trabalhando a sua amostra, você vai vendo o efeito do ponto. Depois que você terminar esta carreira, você já vai vendo que vai ficando aquelas ondinhas características do ponto. Então, aqui nós trabalhamos uma carreira em vermelho, uma com fio claro, uma em vermelho e uma com fio claro. Deram 4 carreiras. São essas 4 carreiras que você vai repetir durante toda a sua amostra. Então, agora é só você ir repetindo de 4 em 4 e vai formando o desenho do ponto. Aqui nós vamos arrematar este fio. E você vai ver que agora nós vamos começar com o fio vermelho aqui, já com aqueles 3 pontos baixos no início, como na primeira carreira. Ó. Vamos emendar o fio vermelho, puxando uma laçada e fazendo uma corrente. E um ponto baixo ali naquele mesmo ponto. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. E agora, um meio ponto alto para passar para o grupo de 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Vamos deixar o fio lá para trás. 4, 5. Um meio ponto alto e agora você vai fazer o grupinho de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, você vai trabalhar aqui nessa amostra 2 cores, mas você pode fazer com várias cores. Se você tiver, por exemplo, sobras de barbante da mesma numeração, numeração 6 ou tudo numeração 8, você pode formar um tapete fazendo cada gominho de uma cor diferente, por exemplo. Vai ficando super legal, bem colorido. E você pode aproveitar ainda as sobras de barbante que você tem. Ó. Então, agora você vai trabalhar a sua amostra pelo tamanho desejado. Se você quiser aumentar essa amostra na largura, aqui nós começamos com 38 correntes, então você vai acrescentar mais 12 correntinhas, 38, 48, 50. Então, sempre a partir da quantidade da amostra, você vai aumentando 12. Ou você faz com 38 correntes para começar, ou você faz com 50, ou você faz com 62, ou você faz com 74, e assim por diante. Depois que você trabalhar mais algumas carreiras do ponto, ó, veja como ele vai ficando. Um efeito super legal no trabalho. Então, aqui, de um lado, a gente já não tem fios para eliminar, porque a gente vai escondendo os fios com os pontos e depois cortando. Só ficam esses fios aqui da outra lateral, que depois, quando você for fazer uma peça, você vai fazer um acabamento aqui ao redor, ó, para que você possa esconder esses fios. Então, aqui a gente pode fazer um acabamento com pontos baixos, por exemplo. Ó, se a gente fazer o acabamento dessa forma, ó, 2 correntinhas para subir e um ponto baixo aqui na lateral de carreira, pode ser 2 para a carreira onde começam com pontos altos e 1 para a carreira de pontos baixos. Você vai escondendo aquele fio que ficou solto lá no seu trabalho. Ó. Não precisa ir levando todos os fios. Quando você esconder um pouco, por exemplo, cada 2 fios, você já pode descartar os fios lá para a parte de trás. Que nós vamos deixar 2 fiozinhos lá para a parte de trás
e esconder os seguintes para não ficar tão apertado. Ó. E aqueles fiozinhos lá atrás, você vai escondendo, ou, aliás, você vai cortando aqueles que você já escondeu. Ó. Então, a carreira de pontos baixos, ela vai escondendo os pontos. Então, aqui nós fizemos o acabamento só em uma das laterais, para você ver como fica a parte do avesso e o direito. Ó, que nós vamos arrematar. Depois, quando você for fazer uma peça, você vai fazer o acabamento ao redor de toda ela. Nós fizemos aqui só ao redor de uma das laterais, para você ver como fica o acabamento daqueles fios de arremate. Então, a sua amostra finalizada deste ponto fantasia, que é o ponto fantasia 13, fica assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o ponto de crochê fantasia 13, mais um ponto para a sua coleção. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal do YouTube. Acompanhe também as nossas novidades pelas nossas redes sociais, que você vê aqui. Aqui você pode assistir os nossos vídeos anteriores, conferir os nossos vídeos. E se você fizer a sua amostrinha ou um trabalho com esse ponto, manda uma fotinho pra gente lá pro trabalho das amigas e amigos do site. Ótimos crochês para você!